Diz assim a Sagrada Escritura: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem a necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Pastor Wesley? Vamos orar? Estenda suas mãos. Senhor, graças te damos por essa vida bendita, por esse servo bendito que o Senhor colocou em nosso meio. Rogamos ao Senhor que ele seja usado como instrumento vivo na mão do Senhor nesse momento. Que a palavra que o Senhor colocou em seu coração não seja diferenciada daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que ela venha fiel, digna de ser lida diante da tua igreja, Senhor. Usa teu servo, Senhor, com poder e glória, que ele venha ser o instrumento vivo na vida do Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Antes de lermos o texto bíblico, esse mês é o dia da igreja, esse mês é o mês em que o mundo todo ora pela igreja perseguida. E este livrinho aqui é o livro de oração pela igreja perseguida. E todos os dias tem um motivo de oração. E hoje, como nós estamos em família, e é o dia 27, nós vamos orar pela família dessa moça. E a missão Portas Abertas, esse ano, ela adotou a Índia como a nação que a gente precisa orar pela Índia. Então, todos os dias tem uma família aqui, indiana, convertida ao Evangelho. E hoje, dia 27... nós temos a família da Yenu, essa moça aqui. Yenu é órfã. Ela perdeu o pai vários anos atrás e a mãe faleceu recentemente. Quando ela perdeu a mãe, ninguém da aldeia foi ajudar e nem compareceu ao funeral, mesmo sabendo que a família era pobre. Hoje ela vive com as irmãs mais novas e procura um emprego para que possa sustentar a família. Então, quais são os motivos de oração? Por um emprego para Yenu e pela provisão do Senhor para ela e para as irmãs. Igrejas são atacadas, líderes agredidos e ameaçados. Tudo para forçá-los a voltar ao hinduísmo, porque uma das religiões oficiais da Índia é o hinduísmo. Então, os cristãos que são convertidos, eles são forçados a voltar para essa religião. E também para a proteção e provisão e direção do Senhor para os jovens cristãos dessa nação. Amém, queridos? Vamos orar, então. Convido você a fechar os seus olhos. Mesmo assentados, nós vamos orar, então, por essa família. Senhor, nós não conhecemos a Yenu, mas sabemos que ela é nossa irmã em Cristo. E que vamos encontrar com ela no reino dos céus. Tanto ela como a sua família. Conforta o coração dela neste momento. Ó Deus, que a graça do Senhor possa transbordar na vida da Yenu e de toda a sua família, suas irmãs. Ó Deus, abre as portas de emprego para que ela possa trabalhar e junto com as suas irmãs, ó Deus, o Senhor dá o pão nosso de cada dia àquela família. Sustenta elas na fé, para que elas não voltem ao hinduísmo, para que elas continuem firmes na fé do Senhor Jesus. Ó Deus, entregamos a nação dela em tuas mãos, a Índia. Que a Índia, Deus, seja tomada pela graça, pelo Evangelho do Senhor. E abençoa nossos irmãos que estão ali pregando a tua palavra. Nós oramos pela conversão de todas as famílias indianas, que são hinduístas, animistas, muçulmanas, islâmicas. Que a graça do Senhor entre naquele país de uma forma superabundante, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero convidar os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58.
Você vai acompanhar com toda a reverência ao nosso Senhor, mesmo assentado aí no seu banco. Eu vou fazer a leitura e você acompanha as suas Bíblias. Você acompanha na sua Bíblia, mas eu vou ler nesta versão aqui, irmãos, a Nova Bíblia Viva, que tem uma linguagem simples, uma linguagem fácil para os dias de hoje. Mas o versículo 11, nós vamos ler todos juntos, eu e você. Quando a gente chegar no 11, aí eu vou ler aqui na nossa versão, para a gente estar juntos. Então, diz assim a palavra de Deus, Isaías 58. Grite bem alto, sem parar, tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados. Eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Eles dizem, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar por quê. É que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram seus empregados. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder às suas orações? Será que esse é o jejum que escolhi? Será que desejo que passem fome, andem curvados como junco, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar, e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não recusem a ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isto, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá, estou ao seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá, brilhante nas trevas, e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. Vamos ler todos juntos o versículo 11 na nossa versão. Vamos lá? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Se vocês guardarem o meu sábado, se correrem atrás de lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem verdadeiro prazer no meu descanso e disserem, este é o santo dia do Senhor. Se vocês honrarem o Senhor em tudo que fizerem, não procurando fazer a sua própria vontade, nem falarem o que não presta, então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Amém, queridos? Irmãos, nesse momento eu quero passar um breve clipezinho aqui. E aí vocês acompanham atentamente.
Mas, espera aí, Gabriel, espere só um pouquinho. Antes do clipe, vou convidar aqui a irmã Ronilda e o Gerá para nos introduzir a um cântico espiritual. Eu queria que a igreja ficasse de pé. É o hino de número 395, O Amor no Lar. Os irmãos podem ficar em pé, vou pedir o Gerá para nos conduzir, e nós vamos cantar juntos com o Gerá. 395. 395. Vamos ficar de pé? Se assentar. Aí, nele a gente vai expor a palavra. Põe aí, Gabriel. Tudo que é saudável cresce, irmãos. Tudo que é saudável cresce. Como esse é o mês da família, e hoje é o último domingo do mês da família, então Deus colocou no meu coração trazer essa palavra para a família. E creio que tudo que está acontecendo aqui nessa noite é tudo para a glória de Deus, né? Creio que as famílias já têm sido abençoadas por tudo que aconteceu até agora, esse momento. Mas nossas famílias precisam crescer de forma saudável. As nossas famílias precisam crescer de forma saudável. E a mensagem dessa noite é essa: regando o nosso jardim, a nossa família. Amém? E por falar em família, por falar em jardim, queridos, já contei essa ilustração aqui, eu creio que alguns lembram, outros ainda não ouviram, então vamos relembrar mais uma vez. Conta-se, queridos, que um esposo foi visitar um sábio conselheiro, porque ele já não aguentava mais a sua esposa. Ele pensava em separar, ele pensava em divorciar. E aí, então, o sábio escutou, olhou nos olhos dele e disse apenas uma palavra: ame-a. E calou-se. E ele falou: mas eu não sinto nada por ela, eu não quero mais estar com ela. O sábio disse para ele: ame-a, ame-a. E diante do desconcerto daquele homem, depois de um breve silêncio, o sábio disse o seguinte para ele: filho, amar é uma decisão e não um sentimento. Amar
é dedicação e entrega. Amar é um verbo. E o fruto dessa ação é o amor. Agora, o que eu achei interessante foi quando o sábio disse para ele o seguinte: o amor, filho, é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal. Prepare o terreno. Semeie, seja paciente. Regue. Cuide. Esteja preparado, porque haverá pragas, secas, excessos de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame quem está do seu lado. Aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê afeto, ternura, admira, compreenda e ame. Ame. Mas o que me chamou a atenção foi esse negócio da família ser como um jardim, como um exercício de jardinagem. Foi o que eu achei mais interessante da palavra desse sábio para este homem. Porque assim como o jardineiro cuida do seu jardim, nós também devemos cuidar da nossa família. Devemos regar o nosso lar. Com amor, com carinho, com afeto. Então nós devemos olhar, queridos, para a nossa família como um jardim. Como um jardim. Gente, o curioso é que foi em um jardim que Deus criou a primeira família. Foi num jardim que Deus realizou o primeiro casamento. Foi lá. Quando Deus formou Adão, quando Deus formou Eva, e os dois se tornaram uma só carne. E ali, então, Deus forma a primeira família. Deus formou o primeiro lar. E isso é precioso demais para nós. Né? Então, nós temos Deus como jardineiro por excelência. E é o próprio Deus, queridos, que rega a nossa família. Ele rega a nossa família com o orvalho do Espírito Santo. Ele rega a nossa família com amor, com longanimidade, com benignidade, com fidelidade. E é por isso que a sua família está aqui hoje. Porque o jardineiro, que é Deus, Jesus, Ele cuida do seu lar. Ele cuida do meu lar, Ele cuida do nosso lar. Mas, porém, queridos, foi no jardim também que Deus deu uma grande ordem ao homem. Olha, você vai ser colocado nesse jardim, você vai cultivar e vai guardar ele. Porém, Adão desobedeceu e foi expulso do jardim. Deus deu uma ordem para ele cuidar. Então, fica claro, então, e esse é o mandato cultural que está em Gênesis. Fica claro, então, que o Todo-Poderoso, que é o jardineiro, irmãos, por excelência, nos deu uma família para que nós possamos também cuidar dela. E esse é o princípio da mordomia cristã. Nós somos administradores da nossa família. A nossa família é uma herança do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Deus é o jardineiro, Ele rega a nossa família, mas nós temos responsabilidades também. Eu tenho responsabilidade, você tem a sua responsabilidade como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho. Nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso lar, porque nós temos esse mandato do Pai. Precisamos cuidar da nossa família como um jardim. Amém, queridos? Regar a nossa família todos os dias com amor, com dedicação. E nós lemos aqui o texto de Isaías 58, que há uma promessa de Deus ali para o povo de Israel, que está no versículo 11. Né? A gente leu que o Senhor vai guiar continuamente, vai guiar continuamente, vai satisfazer os desejos de uma terra ressequida pelo sol, fortalecer os seus ossos, e vocês serão como um jardim regado. Qual é o contexto desse texto? Nós sabemos que Isaías foi chamado pelo Senhor para profetizar em Israel.
Isaías teve uma esposa, conhecida como a profetisa, teve 2 filhos. Isaías profetizou no reino do norte, Jerusalém, profetizou no reino do sul, Judá. E nós podemos dividir o livro de Isaías em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías traz uma palavra aí de julgamento para o povo. Tanto Jerusalém, o reino do norte, que a Síria ia invadir, tanto para o reino do sul, cuja Babilônia iria invadir. Por causa que o povo pecou contra Deus. Até o capítulo 39, então, Isaías fala desse exílio. Cuidado, Deus está triste com o pecado de vocês. Do capítulo 40 em diante, Isaías, então, vai falar da restauração do povo. Vai falar da restauração dos exilados, que eles voltariam para a terra prometida, que eles voltariam para o seu lar, reconstruiriam os muros, as suas casas. Na segunda parte, Isaías fala a respeito de Jesus, daquele que viria. Isaías sempre fala de Jesus no seu livro. Então, ele fala isso na segunda parte, que é do 40. Ele fala no livro todo, mas o 40 em diante é uma palavra, então, de reconciliação. E quando nós chegamos aqui no capítulo 58, que nós lemos, a situação era a seguinte: o povo não estava guardando as leis de Deus, não estava guardando o sábado, e o povo estava cometendo vários tipos de pecado. E Deus falou para Isaías: olha, grita para esse povo, e fale bem alto, clame mesmo, porque os pecados deles são muitos, são demais. E eles estão jejuando para os seus próprios prazeres, para os seus próprios negócios. E eu não posso me agradar desse jejum, eu não posso ouvir as orações desse povo, não tem como. Porque eles estão deixando de cumprir coisas essenciais na vida do povo. E o povo estava cobrando de Deus: por que, Deus, o Senhor não atenta para o nosso jejum? Por que, Deus, o Senhor não nos responde? O que está acontecendo? E Deus estava e o povo estava questionando Deus. E Deus deixou bem claro para eles: eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Porque no dia que vocês se reúnem para jejuar, vocês estão cuidando apenas dos negócios de vocês, vocês estão explorando seus desempregados, vocês estão maltratando o povo, vocês não estão dando pão para o faminto, vocês estão prejudicando os empregados de vocês. Então, esse jejum de vocês não me agrada, porque vocês estão explorando, vocês estão extorquindo. Eu não posso receber esse jejum. Deus falou para Isaías falar para o povo dessa forma: não dá para receber esse jejum de vocês. Para que o jejum de vocês seja aceito, Deus diz, que vocês mudem a maneira de vocês viverem. Mudem o jeito de vocês tratar as pessoas. Porque se vocês tratarem as pessoas diferentes, eu vou fazer isso e isso a vocês. Foi como a gente leu aqui no capítulo 58. Se vocês começarem a amar mais uns aos outros, se vocês tratarem os órfãos, se vocês tratarem com dignidade os seus empregados, se vocês darem água a quem tem sede, repartir o pão àqueles que estão famintos, aí vai ser diferente. Eu vou guiar vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou estar perto de vocês, vou abençoar esse jejum de vocês, vou estar ao lado de vocês, vou restaurar. Vai acontecer muitas coisas boas, se vocês cumprirem e deixarem de fazer o que vocês estão fazendo. E dentre essas promessas de Deus está aí, o versículo 11, que o Senhor iria guiar eles continuamente, iria fazer deles um manancial, e eles seriam como um jardim regado. Um jardim regado. Que eu quero aplicar agora para nossas famílias hoje. Nós precisamos ser um jardim regado dentro de nossos lares,
dentro das nossas casas. Amém, queridos? Gente, um jardim regado e bem cuidado, ele é belo, ele é formoso, cheio de lindas rosas, flores, plantas saudáveis, fortes, que crescem e são cheias de verdor. Enquanto um jardim sem cuidado, irmãos, ele é feio, ele é sem brilho, seco, os matos tomam de conta, há pragas, há ervas daninhas que crescem ali no meio, roubam o nutriente das plantas, prejudicam o crescimento das plantas, roubam a água das plantas. E eu pergunto para você nessa noite, como é que você tem cuidado do jardim da sua família? Você tem regado o jardim da sua casa, que é os seus filhos, que é a sua esposa, o seu neto, neta, aquele a quem você vive todos os dias, convive com ele todos os dias, está ao lado dele. Como é que você tem regado o seu lar? Com amor, com respeito, com dedicação, com perdão, com alegria, com dedicação, com entusiasmo? Ou você tem negligenciado no cuidado do jardim de sua família? Em vez de regar com o óleo fresco da unção, você tem deixado a mentira, o ódio, a ira, a traição. Você tem sido adúltero, adúltera. A sua ausência dentro do lar, não tem tempo para os filhos. A falta de comunicação, o orgulho e outras pragas que têm crescido no jardim, que é a sua família. E sua família pode sucumbir por causa da falta de cuidado, por causa da falta de regar o seu jardim. Que tipo de planta você tem sido dentro da sua casa? Qual é o tipo de planta que você tem gerado na sua família? Será que a sua família tem crescido um cacto? Essas têm uma capacidade enorme de armazenamento. Passam a armazenar tudo que recebe. E muitas vezes até mesmo o veneno das cobras que passam por suas vidas. Ficam armadas em atitude de defesa. E quando alguém se aproxima para lhe tocar, percebem seus espinhos, que impede a aproximação. São pessoas que ferem na mesma medida que foi ferida. Recebe o veneno das cobras e passam adiante. Será que você tem sido esse tipo de planta dentro da sua casa? Ou você tem gerado essa planta? São pessoas assim que estão crescendo dentro do seu lar. Planta de redoma. São aquelas que vivem distante de tudo e de todos. Impõem limites, regras e barreiras. Não permitem em vida que ninguém entre, toque ou sinta. São pessoas aparentemente belas, mas são frias, não sentem, não toquem. Vivem em uma cúpula de vidro. Será que é essa planta que está crescendo dentro do seu lar? Planta mirrada. Algo aconteceu, uma situação marcou a mágoa, um trauma se instalou, não avança, não cresce. São pessoas que vivem presas no passado, não foram cuidadas, não foram alimentadas como deviam e se sentem inferiores às outras plantas. Essas pessoas têm dificuldade de perdoar. Talvez eu e você estão gerando pessoas assim dentro das nossas casas, por causa que a gente não está regando. Dormideira. Interessante essa planta. Dá uma olhada aí para você ver. Basta um simples toque e ela se fecha por causa da sua alta sensibilidade. Passa um período de tempo e ela se abre novamente até que venha o próximo, toque e a faça fechar. Essas pessoas vivem com o pé atrás, com medo de se relacionar, de serem confrontadas. Por isso se fecham. Quantas pessoas têm se fechado dentro das nossas casas?
São como essas plantas aí, dormideiras. Isso é um mal que cresce dentro das nossas famílias. Ou talvez seja uma planta carnívora. Essas, para chegarem onde desejam, conseguirem o que querem, passam por cima, seja de quem for. Comem, difamam a reputação de quem quer que seja. São muito más, maquiavélicas, querem ser beneficiadas a qualquer custo. Mas também tenha comigo ninguém pode. Pessoas assim escolhem a rebeldia, a agressividade, a hostilidade com essência. Tudo isso na tentativa de proteger para não expor a sua fragilidade e medo que existe por trás de toda a fachada e rebeldia. São pessoas rebeldes. Temos também o absinto. Tem propriedades medicinais, mas é usada como uma dosagem específica. Tem um dos cheiros mais agradáveis das flores, mas seu sabor é extremamente amargo. São pessoas que fazem coisas admiráveis, mas não têm doçura nos relacionamentos e na vida. São pessoas que se machucaram tanto, que perderam ou se privaram da doçura e se tornaram amargas. Quantas pessoas nos lares são amargas? O presbítero Divino leu o texto aqui no início. Vamos tirar de nós toda a amargura do nosso coração, toda a raiz de amargura. Temos também a samambaia, chorona. São pessoas que não têm um coração grato. Atravessam a vida lamentando, murmurando, desfiando um rosário, me perdoa a palavra, de desgraça dentro da casa. Um pessimismo total, sombrio. E temos também a trepadeira. Se encosta e escora nos outros, a fim de sugar. Essa planta se comporta como um parasita. São pessoas com dependência emocional. Não conhecem e não acreditam no seu potencial. Ah, pastor, agora chega de planta ruim, né? Põe uma plantinha melhor aí, por favor. Então vamos uma planta mais doce. A cana-de-açúcar. É uma planta de estrutura frágil, mas suporta ventanias temporais, ela suporta a fúria das foices, a impiedade da trituração e da moenda, sem perder sua essência, a doçura. São pessoas que passam pelo sofrimento, pela dor, e fazem disso o degrau para o seu crescimento. Quem sabe tirar proveito das dificuldades, irmãos, se permitem ser transformados pelo Senhor. Tem doçura. Amém? Talvez você tenha se identificado com alguma dessas plantas e tenha percebido que seu jardim precisa ser tratado, podado. E nessa noite a gente quer encorajar os irmãos a depositar a vida de vocês nas mãos do Senhor, que é o jardineiro por excelência. Jesus é o grande jardineiro, irmãos. Ele sabe todos os nutrientes que a sua família precisa, que o seu lar precisa, que é o jardim da sua família, amém? Para que a sua família cresça saudável. Permita, queridos, que Jesus, o grande jardineiro, regue o seu jardim com água da vida, fazendo percorrer no seu lar as fontes de vida eterna, jorrar no seu coração fontes de vida, alimentos que vêm do trono da graça do Senhor. Esse texto nos mostra que se você regar o jardim da sua casa, o jardim da sua família, com paz, com amor, com dedicação, com perdão, com alegria, Deus vai lhe capacitar, porque Ele é o jardineiro por excelência. Então, você precisa, regar o seu jardim. Nós vimos lá a ilustração do sábio. Você precisa regar o seu jardim todos os dias, que é o jardim da sua família. Porque no jardim da nossa família, Deus cuida. Foi num jardim que Deus resgatou uma família um dia. Foi no jardim que Deus visitou o irmão João Batista, que está ali. Deitado, cansado de uma vida ruim que ele levava,
E Jesus visitou ele no jardim, lá do centro de Goiânia. E hoje ele tem uma família linda, esposa linda, filhas lindas. É no jardim que Deus visita. Deus quer visitar o seu jardim nessa noite, que é a sua família. E você precisa, então, regar a sua casa com óleo, com orvalho do Espírito Santo de Deus. Para que o seu lar seja um lar onde cheira perfume, o seu lar cheire suave, o seu lar seja um lugar transparente, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de calor. Que você se permita que Jesus todos os dias venha regar o seu coração de esperança, de gozo, de cuidado e de alegria. Nós oramos pela nossa geração agora há pouco. A Adriana orou e chorou aqui, porque a Adriana e o Fred têm regado o coração desses adolescentes com a graça de Deus. Vamos somar a eles e regar também a nossa família. Regue o coração do seu esposo, querido, todos os dias. Regue o coração do seu filho, regue o coração da sua filha. Porque você tem um Deus que Ele é o jardineiro por excelência, para que no seu lar reine o amor. E aqui, rapidamente, eu não vou, porque o tempo já está se esgotando. Há 3 promessas de Deus para aqueles que regam o jardim da sua família. A primeira promessa, a sua família será uma luz a brilhar. Isaías 58, 8. Quando Deus diz para que aquele povo mudasse a postura, para que o jejum deles fossem recebidos, Deus falou para eles o seguinte no versículo 8. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. A glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Versículo 10. Se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. Essa é a primeira promessa de Deus para aquele que cuida do seu jardim, que cuida da sua família. A sua família será uma luz a brilhar. Será uma luz a brilhar na vida daqueles que estão desesperados, na vida daqueles que estão angustiados. Talvez dentro da sua casa, meu querido, há alguém que está prestes a ficar deprimido, alguém que está prestes a ficar temeroso, com medo. Regue o coração dessa pessoa. Seja uma luz a brilhar nesta vida, porque esta é a promessa de Deus. Se nós regarmos o nosso jardim, que é a nossa família, com amor, com graça, com retidão, com fidelidade, nós seremos uma luz a brilhar. Amém? Deus prometeu também que a sua família será guiada e fortalecida pelo Senhor, versículo 11. O Senhor guiará vocês continuamente. Ele satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Essa é uma outra promessa. Regue o seu jardim, porque Deus continuará sempre, sempre ao seu lado. Jamais te abandonará. Você será fortalecido pelo Senhor. Deus vai lhe dar graça para você abençoar o seu cônjuge, para você abençoar seu filho e sua filha, o seu lar. Ele vai estar sempre contigo. Será uma fonte a jorrar na sua vida. E, consequentemente, você será uma fonte a jorrar na vida do seu parente. Mas a promessa bendita é: o Senhor te guiará continuamente. Terceira promessa: a sua família será restaurada. 58:12. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que construiu seus muros e restaurou as suas casas. Essa era a promessa de Deus para o povo de Israel, que cumprisse, então, aquilo que eles tinham deixado de fazer. Aplicando para nossas vidas. Se nós formos bons regadores do nosso jardim, que é a nossa família,
Deus vai trazer restauração e cura para nossas casas. Deus vai trazer restauração e cura para o coração do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, da sua vida, em nome de Jesus. Essas são promessas de Deus. O povo de Israel colheu essas promessas, porque eles voltaram do exílio para Jerusalém, reconstruíram o templo, reconstruíram suas casas, reconstruíram suas vidas. Regue o jardim da sua família. Regue o jardim da sua casa, porque você tem um Deus que é o jardineiro por excelência. Mas agora eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Você ouviu que Deus é o jardineiro e que Deus colocou você dentro do seu lar para você ser um bom jardineiro. E Ele vai te ajudar a ser um bom jardineiro, uma boa jardineira. Porque a sua família é preciosa para o Senhor. Sua família é um manancial de bênçãos. E o que você tem feito do seu lar? O que você tem feito do jardim que é a sua família? Eu quero desafiar você nessa noite. Como a gente viu naquela ilustração logo no início. Talvez o seu lar não tenha crescido como essa planta. Ele não cresce, sabe por quê? Porque você não está alimentando o seu lar. Você precisa alimentar o seu lar com orações, com jejuns. Você precisa alimentar o seu lar com as escrituras sagradas. Ser o sacerdote do lar. Prover o seu lar. Ser fiel. Alimente o seu lar com amor, gente. Para que o seu lar cresça. Para que o seu lar seja uma planta saudável. Agora, talvez você tenha negligenciado tudo isso. E o seu lar tem sido como esse galho seco. Sabe por que esse galho está seco? Porque não foi cuidado. Ele não foi regado. Foi negligenciado. Não negligenciemos a palavra de Deus. Hoje de manhã, nós tivemos um estudo bíblico aqui sobre o valor devido de Deus em nossas casas. Quem esteve aqui pela manhã ouviu e viu. E nós não podemos negligenciar, porque a nossa casa, o nosso jardim pode se tornar seco, sem conhecimento de Deus. A nossa geração precisa crescer, ser uma geração saudável, porque senão nossos filhos crescerão como galhos secos. E Deus não quer isso para a nossa geração, para nossas famílias. Amém? Meus irmãos, talvez o seu lar não cresce porque está duro. Coração duro. Um coração que está aqui todos os domingos, ouvindo palavras, ouvindo mensagens, estudos, mas entra aqui e sai por aqui, porque o coração está duro. Como é que você vai regar o jardim da sua família se o seu coração permanece duro? Oremos para que Deus tire o coração de pedra e transforme num coração de carne. Amém? Talvez o seu lar esteja como essa planta murcha. Sabe por que murchou? Porque ela foi envenenada. E muitas vezes nós envenenamos o jardim da nossa família. Sabe qual é o principal veneno que tem dentro das famílias? É a falta de perdão. O rancor, a ira instalada dentro do coração. A traição é um grande veneno que faz o coração da esposa murchar. Que faz o coração do marido murchar. A pior coisa que existe é a traição, o adultério. Não tem família que resista ao adultério. Não tem família que resista à falsidade. É um dos piores venenos. Murcha. Aí, coitado, é? Não dá, queridos. Olha aí, que situação. Murchou porque foi envenenado. Talvez o seu lar seja, sabe por quê? Planta é falsa, gente. É, falso, sem vida nenhuma. Por causa da falsidade. Mas olha essa planta como ela está linda.
vistosa, porque ela foi regada, ela foi cuidada, está sendo regado. Regue o seu jardim da sua família, com amor. E as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Sua família vai ser uma luz a brilhar, sua família vai ser guiada, fortalecida continuamente por Deus, e o seu lar será restaurado. Seu lar será como essa planta saudável que cresce na presença do Senhor. Diga comigo nessa noite: pastor, eu quero ser como um jardim plantado, cuidado e regado com seu Espírito. Flua em mim o teu manancial de águas puras. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar essa música e você vai consagrar o seu lar na presença de Deus nessa noite. E você vai dizer com o seu coração e com a sua alma que você quer ser um jardim regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Como está o seu lar nessa noite? Será que está em alguma dessas situações? Mas nós podemos receber de Deus uma nova vida. E Deus quer te dar essa nova vida hoje. Deus quer restaurar o seu lar por completo. Assim como Ele restaurou a minha vida, restaurou a sua. Eu não esqueço da palavra, do testemunho do João Batista. A gente está falando em jardim, e foi num jardim que Deus encontrou ele. E Deus está nos encontrando nesse jardim que é Yahvé Nissi nessa noite. Feche os seus olhos. Enquanto